que tu queres falar conosco. Senhor Deus, nós pedimos que tu faças isso por nós, porque nós necessitamos, Senhor Deus, que o nosso coração e a nossa mente estejam, Senhor Deus, atentos e purificados, Senhor Deus, para ouvir somente, Senhor Deus, aquilo que tu tens. E que as outras coisas possam ficar de lado, Senhor Deus, os nossos pensamentos sejam levados a ti neste momento. Nós pedimos, Senhor Deus, que tu faças isso, porque nós tanto necessitamos de ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom dia, amados, a paz do Senhor. Vamos, como a pastora falou, continuar nesse mesmo espírito, porque Deus está aqui nesse lugar. Já falou aos nossos corações e ainda vai falar ainda mais aos nossos corações. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus falar ao teu coração. Nesse momento, se esvazie, tire tudo que possa ser impedimento do agir de Deus na sua vida. Eu fico muito honrado de estar aqui hoje, trazendo essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque eu vi que realmente está em conformidade com o que Ele tem para a igreja dele. Os louvores, tudo foi de comum acordo com tudo que o Senhor planejou. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é à beira do caminho. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Eu lembro aos irmãos que eu estou com uma versão nova, que é a mensagem, que é de Erdgen H. Peterson. Então, os irmãos não estranhem que é uma linguagem contemporânea, para que a gente possa estar compreendendo ainda mais a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 20, do 29 ao 34. Amém? Amém. Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa os seguia. De repente, passaram por 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho. Quando souberam que Jesus passava por ali, gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia, filho de Davi. A multidão tentava fazê-los calar, mas eles gritavam ainda mais alto: Mestre, tem misericórdia de nós. Misericórdia, filho de Davi. Jesus parou e chamou-os. O que vocês querem de mim? Eles disseram: Senhor, queremos ter os nossos olhos abertos. Queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhe os olhos. Eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram à multidão. Amém, irmãos? Esse texto, ele fala algumas coisas ao meu coração. A primeira coisa que essa passagem bíblica nos mostra são 2 cegos que se encontravam sentados à beira do caminho. Mas após Jesus operar o milagre na vida deles, após eles voltarem a enxergar, após os olhos deles terem sido abertos, eles saíram da beira do caminho. Eles não permaneceram na beira do caminho, mas sim eles passaram a andar no caminho. E é assim que tem que ser na nossa vida. Quando Deus nos chama, quando Deus abre os nossos olhos, Ele nos tira da beira do caminho e nos coloca no caminho. E nós temos que andar nesse caminho. E foi o que esses cegos fizeram. Quando os olhos dele foram abertos, eles passaram a andar nos caminhos. Eles passaram a enxergar o caminho e passaram a andar nele. Não ficaram mais na beira do caminho. Isso me fez refletir um pouco na questão de por que muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, não desfrutam das bênçãos, não desfrutam do melhor de Deus para as suas vidas. Como pode nós que estamos dentro da casa do Senhor, nós que já tivemos os nossos olhos abertos, nós que outrora andávamos à beira do caminho e hoje Deus nos chama para andar no caminho, como pode nós não desfrutarmos das bênçãos do Senhor? Como pode nós não tomarmos posse do que o Senhor tem para nós? Como pode?
Como pode? Aí ficou essa pergunta, ficou esse questionamento martelando na minha cabeça enquanto eu preparava essa palavra durante a semana, e isso foi entristecendo o meu coração. Como pode nós nos encontrarmos dentro da casa do Senhor e não tomarmos posse do que Ele tem para nós? Como pode? Se nós estamos no caminho, se os nossos olhos foram abertos, como pode a gente não tomar posse do que Deus tem para nós? Então me deparei com o texto de João 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí começou a ficar claro na minha cabeça. Jesus, ele diz que ele é o caminho. Ele não é um dos muitos caminhos. Ele é o único caminho. Não há outro caminho. Se a gente quer tomar posse do que Deus tem para a nossa vida, se nós queremos ter uma vida plena de gozo das coisas que o Senhor tem para nós, não há muitos caminhos, apenas um caminho. E Jesus é esse caminho. Então nós temos que andar nesse caminho. Não tem atalho, não tem bifurcação, não tem uma rota mais rápida. Não tem como GPS que a gente coloca, ou uma rota direta, ou uma rota que passe por dentro da cidade, ou que passe pela postagem, ou que não passe. Não, na nossa caminhada só tem um caminho apenas, não tem outro caminho. E Jesus é o caminho. Ele continua afirmando que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se nós queremos tomar posse do que Deus tem para a nossa vida, nós temos que andar nesse caminho. Porque só esse caminho vai nos levar ao Pai. Só esse caminho vai fazer com que as nossas orações sejam ouvidas, que os nossos clamores, como a gente cantou hoje aqui nessa manhã, cheguem ao Pai. Só se a gente andar por esse caminho. Se nós pegarmos atalhos, se nós pegarmos coisas que nós achamos que vai nos levar mais rápido, só vai nos desviar do caminho. Só vai nos desviar do que Deus tem para a nossa vida, dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Jesus nos mostra que a nossa caminhada cristã não é uma questão de descobrirmos fórmulas, atalhos, coisas que na nossa vida nós tentamos no nosso dia a dia descobrir, mas com Jesus não há isso. Não há fórmula, não há atalho, não há nada que a gente possa fazer diferente que nos leve a uma vida mais santa, a uma vida mais separada, a uma vida de bênçãos. Não há outro caminho, irmão. Só um caminho. Não tem outro caminho, não tem fórmula, não tem nada que leve você mais rápido ao que Deus tem preparado para você, se não for esse caminho. O caminho que tem sido anunciado para vocês, o caminho que tem sido mostrado a vocês, o caminho que tem sido pregado a vocês dia após dia. O caminho que foi mostrado a vocês quando Deus tirou vocês da beira do caminho e botou vocês no caminho. Não há outro, só tem esse caminho. Fórmulas do sucesso do casamento, da prosperidade, de vencermos aquele ou outro pecado, não há, irmão. Não há fórmula, não há segredo algum. Está tudo aqui, está tudo na palavra de Deus, está tudo no caminho dele, está tudo no que já foi mostrado a vocês. Não tem outro lugar que vocês busquem isso. Na vida cristã não há muitos caminhos, apenas um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Nós temos que seguir esse caminho diariamente. Todos os dias na nossa vida, seguir firmes nesse caminho. Não há outro. Não tem outro jeito, irmão. Eu digo para vocês, com todo o poder e autoridade que Deus tem me dado, que não há outro caminho. Não há outro caminho, só tem esse caminho. O problema é que hoje no meio eclesiástico exigem um conjunto de fórmulas. Eu não vou aqui, eu não estou querendo entrar nem questionar isso, mas hoje dentro do cristianismo há uma série de coisas que estão sendo feitas. 5 passos para alcançar aquilo, 10 passos para vencer aquilo outro. Bota água em cima do rádio que não sei o que lá, não sei. Tem tantas coisas, tantas fórmulas, que as pessoas se desviam do caminho. As pessoas começam a botar o seu coração nesses passos, nessas fórmulas,
nesses objetivos que não são de Deus, que são do homem, e começam a ficar frustrados. Porque eles começam a colocar a fé dele em coisas, e não no caminho, em fórmulas, e não no caminho, não em Jesus. Estamos nos acostumando com o evangelho de fórmulas. E isso está sendo colocado no nosso coração. E a gente, muitas vezes, vai aceitando isso. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, veja bem, eu não sou contra corrente de oração, eu não sou contra jejum, semana, eu não sou contra nada dessas coisas. Tudo isso é santo, tudo isso é projeto de Deus, tudo isso é estratégia que Deus tem dado à igreja dele. Mas o nosso foco não pode estar em cima dessas coisas. Essas coisas têm que nos aproximar mais de Deus. Essas coisas têm que nos dar mais intimidade com Deus, nos fortalecer mais para nós andarmos no caminho. Não para nós deixarmos o caminho e começarmos a praticar essas coisas. Porque Deus não nos chama para praticar fórmulas. Deus nos chama para viver o evangelho dele. Aleluia. Deus nos chama para viver a caminhada com ele. Agora, nesta manhã, o Senhor manda dizer a cada um de vocês que o caminho de um casamento de sucesso, de uma vida próspera e da derrota do pecado nas nossas vidas é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus, não há outro caminho, meu irmão. Não há outra fórmula, não há outro método de você alcançar tudo que Deus tem planejado para você, tudo que Deus tem preparado para você. Não tem outro jeito. Você tem que permanecer nesse caminho que é estreito. Você tem que passar por essa porta que é apertada. O atalho te leva para longe dos planos de Deus. As bifurcações que a gente pega leva para longe de Deus. Os atalhos que a gente pensa que está pegando nos afasta, quebra a comunhão que Deus tem conosco. Não há uma fórmula, temos que compreender que o que nos garante permanecer no caminho é a comunhão que a gente tem com Deus. Tenha comunhão com Deus, meu irmão. Busque Deus. Busque se alimentar da palavra dele. Busque ouvir os seus louvores. Busque estar em comunhão com os teus irmãos. É essa coisa, é isso que nos sustenta. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém firme. Para a gente resistir e perseverar nessa caminhada. Nós não podemos desistir, irmãos. E ele abrirá as portas e derramará bênção sobre as nossas vidas. Quando nós perseverarmos em andar nesse caminho, o nosso casamento vai ser bem sucedido. Os nossos filhos vão ter saúde e vão ser bem sucedidos. Os nossos maridos, as nossas esposas vão ter paz, tranquilidade. Nós vamos viver as promessas de Deus, porque nós vamos ter um relacionamento com Ele, porque Ele vai ouvir as nossas orações, porque os ouvidos dele vão estar inclinados para nós, porque nós vamos ter intimidade, porque nós vamos ter comunhão, porque Ele vai ver dia a dia o nosso caminhar, porque Ele está no caminho. E se nós estamos no caminho, se Ele é o caminho, e se Ele está no caminho, então Ele está conosco quando nós estamos no caminho. Agora nós temos que permanecer nesse caminho, porque nos outros caminhos, o Senhor não se encontra. Nos outros caminhos, o mover de Deus não acontece. O transformar de Deus não ocorre. As bênçãos não estão lá, estão aqui no caminho. Aleluia. Vocês têm, eu vou fazer aqui algumas perguntas, mas não é para ninguém responder. É só para vocês guardarem no coração de vocês e ficarem refletindo durante a semana. Vocês têm tratado com Ele, Deus, os seus sonhos e metas. Você tem colocado tudo no altar do Senhor. Você tem apresentado a sua vida ao Senhor, os seus projetos, os seus planos, o seu casamento, os seus filhos. Você tem apresentado tudo ao Senhor. Você tem sido tratado por Ele e direcionado por Ele. Você tem escutado a voz do Senhor. Você tem vivido o que o Senhor tem soprado no teu ouvido. Entre Ele e você há um verdadeiro relacionamento. Você nas tuas orações, na tua meditação, você para ouvir o que o Senhor tem falado com você.
Ou só você fala? Um relacionamento tem que ser de ida e vinda. Um relacionamento tem que ser de intimidade. Você tem que falar e ele tem que responder a você. Ele tem que falar com você e você tem que responder a ele. Tem que ser assim. Tem que ser. Relacionamento é assim. Um relacionamento ele não é verdadeiro se só uma pessoa fala, se só uma pessoa pede, se só uma pessoa clama, mas sim quando há relacionamento, quando há diálogo. Você tem parado para ouvir o Senhor falar contigo. Você tem esperado o Senhor confirmar os teus planos, as tuas metas, o que o Senhor tem para você. Cristianismo é relacionamento com aquele que é o caminho. Se nós queremos viver um verdadeiro cristianismo, se nós queremos viver o que Deus tem preparado para nós, nós temos que ouvir aquele que é o caminho. Sua vida tem que estar entregue para aquele que é o caminho. Seus planos, seus sonhos, suas metas, a sua casa, tudo tem que estar entregue nas mãos dele. Tudo tem que estar de acordo com o que ele tem preparado. Alguns de nós, cristãos, não conseguimos achar o caminho para certas coisas. A gente fica perdido. A gente não sabe para onde vai, o que fazer, o que pensar em certas situações da nossa vida. Somos crentes, somos salvos, estamos no caminho da salvação, mas não estamos no caminho da vitória. Tem alguma coisa que está nos impedindo. Você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já foi batizado? Você está em comunhão? Mas alguma coisa ainda está impedindo que você tome posse do que o Senhor tem para você, do que Ele tem preparado para você, do que Ele tem preparado para nós, do que Ele tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. E muitos irmãos entre nós estão passando essas coisas. Não conseguem entender, não conseguem tomar posse do caminho da vitória, do que Deus tem preparado, do que Deus tem planejado, das bênçãos que o Senhor tem preparado. Pois como diz a palavra de Deus, se assim nos encontramos, estamos à beira do caminho e não no caminho. Se a nossa vida se encontra dessa forma, é porque em algum momento da nossa caminhada, a gente deu um passo para fora do caminho. E a gente já não está mais dentro do caminho, mas na beira do caminho. Você continua ouvindo, você continua vendo, mas você já não está mais nesse caminho. Você continua orando, você continua buscando, mas você não se encontra no que Deus tem preparado para você, no que Ele tem determinado para você, no que Ele ordenou que você fizesse, que era que andasse no caminho dEle. Existem pelo menos 5 significados para a palavra à beira do caminho. Eu encontrei na Bíblia. Pelo menos 5. Com certeza há mais. Se eu encontrar outros, eu passo para os irmãos. O primeiro, à beira do caminho é lugar de cilada. Se você está à beira do caminho, meu irmão, abre o teu olho, porque à beira do caminho é lugar de cilada. É lugar de armadilha do diabo. É lugar onde a gente está fraco. É lugar onde a gente está exposto ao inimigo. Vejam nas suas Bíblias, Salmos 145. Os irmãos que estiverem anotando, é muito importante para que durante a semana a gente vá refletindo sobre todas essas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando no coração de cada um de vocês, assim como Ele falou no meu coração durante toda essa semana. Diz assim a palavra do Senhor: homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, no meio do caminho armaram ciladas contra mim. Irmão, é no meio do caminho que o inimigo trama contra a nossa vida. É no meio do caminho não, meu irmão, perdoa. É à beira do caminho. Quando nós nos encontramos à beira do caminho, é lá que o inimigo está tramando contra as nossas vidas. É lá que está o laço do inimigo. É lá que as armadilhas estão sendo preparadas. É à beira do caminho, meu irmão. No caminho não há armadilha. No caminho há a presença do Todo-Poderoso.
No caminho nós estamos resguardados, nós temos respaldo, mas à beira do caminho nós não encontramos isso, porque o Senhor, Ele não se encontra à beira do caminho, mas se encontra no caminho. Quando estamos à beira do caminho e não no caminho, o diabo encontra meios de preparar ciladas contra nós. Ele lança a sua rede, as suas ciladas, laços, ele arma arapucas para nós. E se nós não estivermos no caminho, a gente vai cair nelas. Porque a gente já não está mais no caminho, a gente já não está mais debaixo das mãos do Todo-Poderoso, a gente já não está mais com aquela comunhão, com aquela intimidade, com aquele revestimento que vem do Pai. Agora, quando andamos no caminho, tudo coopera para o nosso bem. E o diabo não pode tocar nas nossas vidas, meu irmão. Se você está no caminho, o diabo não toca na tua vida. O diabo não tem poder, ele não tem autoridade para tocar na tua vida. Amém? Aleluia. Então dá glória a Deus, irmão, porque você está no caminho e Deus é contigo. Você é revestido por Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Andar no caminho é crer em Sua palavra. Andar no caminho é crer na palavra de Deus. Andar no caminho é viver a palavra de Deus. Andar no caminho é meditar na palavra de Deus. Quando não andamos em concordância com a palavra de Deus, automaticamente não estamos em seu caminho. Se nós levamos a nossa vida e a nossa vida não está de acordo com a palavra dele, se a gente não está praticando o que a palavra dele nos manda, nós não nos encontramos no caminho, mas em sim à beira. Porque você conhece, você ouve, mas você não pratica.